Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a preparação do Clube do Remo para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Atlético Goianiense no Bamparabaenão, a volta do Clube do Remo à sua casa. O Remo que pode ter até 3 alterações do seu time titular para este confronto contra o Dragão Goiano, equipe aí que está, digamos que no meio da tabela, mas que ainda pensa obviamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar também a respeito dos ingressos. O Remo vai soltar ou não esses ingressos a mais para o seu torcedor? O que está acontecendo? Por que o Remo não informou isso ainda para a torcida? Vamos também falar sobre a confirmação da nova data do Clássico Repar, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ficou bom ou não esse dia e horário aí para o Fenômeno Azul? Nós vamos conversar com vocês também neste conteúdo. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês a respeito dessa situação do serviço de jogo, Porque hoje, lá nas redes sociais, o Clube do Remo chegou a postar rapidamente, o serviço de jogo para este confronto contra o Atlético Goianiense, que é justamente aí as informações sobre meia entrada, sobre gratuidades, sobre os portões de acesso, Só que depois o Remo foi lá e apagou a postagem, nem deu, na verdade, para identificar quase que nada ali, da postagem que o Remo fez, e a gente segue aguardando aqui uma nova publicação. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, são 18h30, então o Remo não trouxe ainda uma atualização. Talvez, enquanto você esteja assistindo esse conteúdo, o Remo já tenha soltado aí o serviço de jogo sobre o que ainda resta, a ser divulgado sobre essa partida do próximo sábado contra a equipe do Atlético Goianiense. Bom, só um recado aqui pra galera que vai fazer o check-in do sócio, que fez o check-in do sócio. Tem gente que tá fazendo o check-in do sócio e vendendo, o sócio aí para terceiros, para, enfim, não perder um valor ali. Tem gente que não vai poder ir pro jogo, mas fez o check-in mesmo assim. Só um detalhe, A fiscalização vai estar forte lá no Baianão, justamente porque o sócio ele é intransferível. Na hora lá o torcedor quer emprestar para alguém e é intransferível. Tanto é que quando você faz lá o check-in, tem uma mensagem que exige que você leve identidade na hora do jogo lá e a tua carteirinha também. Então tem que tomar esse cuidado, você que vai emprestar o teu sócio para um terceiro, você que vai alugar teu sócio para um terceiro também, porque talvez essa pessoa nem consiga entrar no estádio. Então, muito cuidado, e é bom se precaver em relação a isso, Você que não vai conseguir ir no jogo. Em relação ao check-in, a gente está aguardando aqui o Clube do Remo justamente soltar aí, a quantidade de check-ins que foram feitos para saber quantos ingressos sobraram e aí saber também se o Remo vai vender ou não essa carga extra de ingressos. Isso foi comentado pelo próprio perfil do Clube do Remo nas redes sociais. A gente sabe também que o Remo tem 6.700 sócios adimplentes, cerca mais ou menos disso, e que nem todo mundo vai poder ir no jogo, não vai conseguir estar na partida, então por isso que vai liberar essa carga. Eu vi até algumas pessoas reclamando disso na internet, de que nada a ver fazer check-in. Gente, primeiramente, é um jogo atípico, porque nós saímos do Mangueirão numa fase boa, o Remo está numa fase boa na Série B, está brigando pelo acesso. Vai para o Baianão, que é praticamente um terço aí, ou até não, menos de um terço, O Baianão é menos de um terço aí de capacidade do Mangueirão. O Mangueirão tem mais de 55 mil. Se você for colocar um terço, o Baianão com uma capacidade de 14 mil, ficaria em torno ali dos 42, 43 mil lugares, Se você somasse em 3 vezes ali para o Mangueirão. Ou seja, 4 Baianões ali encheriam, seriam suficientes para encher o Mangueirão. Então é óbvio que é um jogo de muita procura do torcedor e
de poucos ingressos, de pouco espaço no estádio. Então o Remo precisa saber quais esses torcedores estarão presentes. E isso é uma prática, pessoal, comum no resto do Brasil. O próprio rival já faz isso, né? Esse check-in aí obrigatório, que é para justamente saber quantos sócios torcedores irão para o estádio. Flamengo faz isso, Palmeiras faz isso, São Paulo faz isso, Corinthians faz isso. Vários clubes do Brasil fazem isso, né? O famoso check-in, que é até uma maneira de você controlar ali o sócio torcedor que está indo para o estádio e de você depois entrar em contato com esse próprio sócio que não está conseguindo ir e tentar entender o porquê que ele não está comparecendo. Então isso é o normal. Algumas pessoas reclamam e às vezes sem saber o porquê, né? Então é mais ou menos nessa situação em relação ao check-in, nesse caso específico, por conta da capacidade baixa do estádio. Então a gente está aguardando aqui o serviço de jogo ser postado para informar também a galera nas redes sociais e obviamente o próprio clube também informar sobre tudo o que vai rolar no sábado aí para Clube do Remo e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, pessoal, que como eu comentei com vocês ontem, ainda sonha com acesso, né? Tem 35 pontos, é o 13º colocado, mas que vem para Belém, obviamente, em busca de um resultado positivo. Inclusive, o técnico deles, o Rafael Lacerda, deu uma declaração após a partida contra o Avaí, na última rodada, se não me engano, terça-feira foi o jogo, né? Em que ele disse que o Remo pensa muito em acesso, né? Que só fala em acesso. Bom, a gente fala em acesso porque o nosso campeonato, até agora, é um campeonato de quem luta pelo acesso, de quem quer entrar no G4 e quer subir para a primeira divisão. A Série B já demonstrou várias e várias vezes que equipes que têm bons elencos, que têm possibilidades de lutar pelo acesso e que fazem um campeonato irregular, na reta final consegue aquele sprint final e aí consegue, né, entrar no G4 e adentrar a primeira divisão, como foi o caso do próprio Ceará no passado, que passou boa parte do campeonato fora do G4, cresceu no momento certo e conseguiu o acesso. É claro que esse discurso aí do Rafael Lacerda é um discurso para se proteger, para tirar a responsabilidade, para jogar a responsabilidade para cima do Remo, porque antes de começar o campeonato, inclusive eu coloquei o Atlético Goianiense como um dos favoritos. E o time goiano faz uma campanha muito abaixo do esperado, até mesmo pelo seu investimento. Então, é uma maneira de tentar tirar a responsabilidade. Eu não vi como provocação, eu vi mais assim como discurso para a própria imprensa de Goiânia, que adora falar do Remo aqui, né? Impressionante como adora falar do Remo, para tentar ali tirar a pressão de cima dele, ele que já foi técnico também da equipe do Vila Nova e de uma certa forma defender o próprio trabalho. Amanhã a gente vai conversar com vocês aí sobre a equipe do Atlético Goianiense, que tem jogadores interessantes, tá? Tem bons jogadores. O Remo que precisa ficar de olho aí em alguns deles, porque eles têm uma jogada muito forte, aérea, e que a gente precisa tomar cuidado. Bom, sobre a preparação do Remo para esse jogo, né? Hoje o Remo realizou mais um treinamento, mais um trabalho lá no Bamparabainão. E o Leão Azul que pode ter até 3 modificações no seu time titular. O retorno do Caio Vinícius ali na volância. A entrada do Regis no meio de campo. Olha só, hein, gente. Eu sinceramente não lembro se o Regis um dia iniciou um jogo com a camisa do Remo. Ou qual foi a última vez. Eu não estou lembrando de verdade se isso aconteceu. Eu vou me surpreender muito, né, se o Regis realmente foi escolhido para começar esse jogo. Correm por fora também por uma vaga nesse lugar do Regis, que seria aí uma vaga de armador, o próprio Diego Hernandes e também o Natan Pescador. Então, seriam essas 3 opções, né? Talvez o Antônio Oliveira tenha observado realmente que o Diego Hernandes não conseguiu ali produzir muito, né? Principalmente nesse jogo contra o Vila Nova, e irá fazer essa alteração ali na criação das jogadas. O Marrone também deve retornar ao time no lugar do Nico Ferreira, né? O Marrone que foi reserva dos últimos jogos por conta aí de questões físicas, fez o gol lá contra o Amazonas, mas é um cara de qualidade que é sim considerado titular no time azulino. Então, para o time do Clube do Remo, segundo as informações, por enquanto, até hoje, quinta-feira, é esse aqui. Marcelo Rangel no gol, Nathan Santos na direita, Klaus Reinaldo e o Sávio na esquerda, Caio Vinícius, Jaderson, o Regis ou Hernandes e também o Natan Pescador correndo por fora, Marrone ou Nico Ferreira, Pedro Rocha e o João Pedro. O Remo terá 2 desfalques quase que certos para esse jogo. Um já é certo, o outro é quase que certo. O Pavani, infelizmente, né, tá aí com uma entorse no tornozelo, né?
e ele deve desfalcar o clube do Remo. Ele foi poupado, a informação inicial é que não preocupava, mas infelizmente é mais sério do que parece, e ele deve ficar de fora desse jogo contra a equipe do Atlético Goianiense no próximo sábado, e a gente perde uma opção sempre interessante para o segundo tempo, que é o Pavani, apesar aí dele em 2025 não ter tido assim a regularidade que ele teve no ano passado, por exemplo. E também o Remo deve, né, ainda ter de fora o meia Cantígio, né, que segue aí machucado com aquela lesão crônica na coxa e que infelizmente está tirando ele de combate dos jogos do clube do Remo. Então Cantígio e Pavani devem seguir de fora. Na minha opinião, inclusive, dois jogadores importantes, até mesmo quando o Antônio Oliveira teve o melhor momento dele, né, com esse time do Remo, naquela sequência ali da vitória contra o Avaí, depois também a vitória, o empate contra o Goiás e depois a vitória contra o América, né? Era Cantígio e Pavani ali no meio de campo com o Caio Vinícius, outrora com o Luan Martins também. Então são jogadores que o Antônio Oliveira com certeza ainda quer contar nesta Série B, mas que estão nesse momento entregues ao departamento médico. Beleza? Mas amanhã ainda vai ter o último treinamento, os últimos ajustes, e o Remo deve aí confirmar a sua onzena titular. E você, claro, quero saber sua opinião. Qual será a melhor escalação para este jogo do próximo sábado? Bom, agora à tarde, no fim da tarde agora, né, a CBF confirmou, né, na sua tabela oficial a alteração do horário do Clássico Repar válido pela 32ª rodada. Estava marcado inicialmente para o dia 13 de outubro, segunda-feira pós-Sírio, que é aquele dia atípico, é um dia que a própria segurança pública não garante, né, por conta ali dos eventos que sucedem o Círio de Nazaré. A gente sabe que a nossa cidade aqui fica cheia de turistas, toda a segurança, toda a cidade fica toda voltada, né, desculpa a redundância, para o Círio de Nazaré, e o dia seguinte é como se fosse um feriado para muita gente que tira para descansar, que tira para voltar para suas casas. Então seria bem complicado manter o Repar para esse dia. Estava marcado no dia 13 de outubro, segunda-feira, 21h30. Pois bem, a CBF transferiu esse jogo para terça-feira, dia 14. Entretanto, colocou no horário que sinceramente segue sendo muito ruim. 9h30 já estava complicado por ser muito tarde. Agora a CBF coloca às 19h30. Eu sei que também tem um pedido da televisão, que é a detentora aí dos direitos, né? Mas 19h30, muita gente saindo do trabalho, aquela correria que vai ser, né, gente? Enfim. Então você já se programa aí, já conversa com o seu chefe. Olha, chefe, dia 14 de outubro quero sair mais cedo do trabalho porque tem Repar. E eu não quero perder esse jogo. Talvez seja um jogo importantíssimo para as pretensões do Remo, né? Mas confirmado aí pela Confederação Brasileira de Futebol, dia 14 de outubro, o Repar, mano do rival inclusive, né, às 19h30, uma terça-feira, lá no Mangueirão. Então vamos aguardar aí. Eu sinceramente não gostei desse horário. Para mim 8 horas, 8h30 estava perfeito, mas enfim, né, a CBF é a que ordena o campeonato, a televisão é que transmite. Vai ser nesse horário aí o jogo, o Clássico Repar, o segundo da Série B do Campeonato Brasileiro. Quero saber a opinião de vocês também. Gostaram ou não? Ah, Smith, tá bom, prefiro cedo. Não, Smith, eu queria mais tarde. Comentem aí também no vídeo. Tá muito importante saber a opinião de vocês também. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui mais uma vez no Chaves Remista. Não esquece de deixar o like, de verificar a tua inscrição, de hypar o conteúdo. É sempre importante aqui no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Te inscreve também. Tamo junto. Valeu!